Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Falaremos hoje sobre a reabilitação da virilha, do quadril e da coxa, o que representa um assunto muito importante para o educador físico. Bom, é importante, antes de mais nada, que se saiba que os programas de reabilitação devem ser personalizados, levar em consideração os mecanismos da lesão, a patomecânica, os achados clínicos, e uma técnica para a reabilitação é fazer com que o paciente se sinta motivado, criar na reabilitação um desafio ou uma meta a ser cumprida, algo que o motive e se interesse pela própria reabilitação. Bom, antes de mais nada, vamos fazer uma revisão anatômica. O quadril é uma articulação sinovial do tipo esferoide, formado pelas fossas do acetábulo, a cabeça do fêmur, isso aí seria a articulação coxo-femoral, e a pelve ela é composta pelas articulações sacroiliacas e pela sínfise púbica. Quanto aos graus de liberdade, os graus de liberdade nós temos uma circundação. Extensão, a primeira, a abdução, a adução, a rotação medial e rotação lateral. Somando esses 3 graus de liberdade, nós temos uma circundação. As amplitudes médias para os principais movimentos são: na flexão, fazemos 125 graus, na extensão, até 10 graus, de abdução, 45 graus, e a adução, 10 graus. Quando o quadril está flexionado, é possível realizar movimentos de adução e abdução transversal a essa articulação. Amplitudes maiores que essas dependem de um movimento combinado com a pelve e a coluna. Por exemplo, 90 graus de abdução só acontecem com 45 graus de abdução do quadril combinado com a inclinação lateral da pelve e a flexão da coluna lombar. Vamos falar agora sobre o plano, no plano sagital, a inclinação no plano sagital da pelve. A princípio, neutro é quando temos o alinhamento da espinha ilíaca anto-superior, quando fica alinhado com a sínfise púbica, isso no plano frontal, nós chamamos então de equilíbrio pélvico. Dizemos que há anteversão pélvica quando a espinha ilíaca anto-superior ela está anteriormente, ela desloca anteriormente em relação à sínfise púbica e ocorre então uma anteversão ou uma inclinação anterior da pelve. Como a coluna e o fêmur se articulam com a pelve na anteversão, ocorre então uma hiperextensão da coluna lombar e uma flexão do quadril. Os músculos iliopsoas e outros flexores do quadril, assim como os extensores da coluna lombar, realizam uma inclinação anterior no plano sagital. E isso gera um aumento da lordose, que pode gerar dores, tensão muscular e deixar a coluna mais propensa a sofrer com hérnias, e espondilólise e espondilistese. Diz de retroversão pélvica, quando o músculo reto e o oblíquo do abdômen, e o glúteo, com o glúteo máximo e o isquiotibial, desloca a espinha ilíaca antero-superior posteriormente em relação à sínfise púbica e ocorre então uma retroversão, ou uma inclinação posterior da pelve. Com a retroversão, a coluna lombar realiza uma flexão e o quadril uma extensão. Isso é acompanhado por uma retificação da coluna lombar. Adota um aspecto plano, sem curva. Essa alteração é menos comum do que a anteversão pélvica e se apresenta principalmente em pessoas sedentárias de terceira idade ou de pessoas com sequelas degenerativas da coluna, como a espondilite anquilosante. Agora, certo grau de antiversão, onde deixa o bumbum empinado, certo grau é comum para as mulheres. Nos homens é comum um certo grau de retroversão. É aceitável, não patológico. Sobre a inclinação no plano frontal da pelve, o que deixa um lado mais alto que o outro. É muito comum, às vezes, por uma retração do tensor da face alata ou da banda iliotibial, o que provoca a inclinação da pelve. Também pode ser comum pela fraqueza dos abdutores do quadril e do glúteo médio, farão com que a pelve se incline para baixo. No plano transversal, nós temos a rotação pélvica. Os músculos glúteo, rotadores, adutores, pectíneo e pessoas atuam em conjunto para realizar um movimento no plano transversal. Esses movimentos da pelve são importantes para avaliar a lesão e analisar a marcha. Bom, vimos até agora que a articulação do quadril move-se em 3 planos: sagital, frontal e transversal.
Assim, é possível combinar uma grande variedade de movimentos e é importante termos como conhecimento que as forças musculares do quadril são aumentadas 5 vezes o peso corporal durante uma corrida. E essas forças também podem contribuir para lesões tanto musculares quanto ósseas. Vamos para as contusões. As contusões do osso ilíaco é provocada por um impacto direto. E pode ocorrer uma ruptura dos músculos que ali se inserem ou se originam, proporcionando um desarranjo postural. Dependendo, esse desarranjo está ligado à ação daquele músculo naquele local. Uma lesão na espinha ilíaca antero-superior pode indicar uma contusão ou uma apofisite. Uma apofisite é uma resposta inflamatória ao esforço repetitivo. Quer dizer, agora, na contusão, há a possibilidade de fratura por avulsão e deve ser descartada através do exame de raio-x. As contusões no ápice, quase sempre ápice, póstero superior, na parte de trás, quase sempre é provocado por um impacto direto ou uma queda. Por ser na região lombar, e com proximidade da linha média do corpo, é necessário ser diferenciado das fraturas vertebrais e das lesões mais graves dos órgãos internos. Geralmente não causa incapacidade, já que não possui ali inserções musculares. Bom, a maioria das contusões são classificadas em graus. Há paciente com grau 1, grau 2 e o grau 3. No grau 1, você pode perceber que há uma marcha normal, uma postura normal, quando no grau 2 já o ciclo da marcha já passa a ser anormal, claudicante. No grau 3 o ciclo da marcha é bem anormal, bem notório que há uma lesão. Voltamos ao grau 1, então temos uma ligeira dor à palpação. Ao tocar, dói um pouco. Já no grau 2 essa dor é significativa, ela já é uma dor forte. No 3 essa dor é muito forte, já apresenta até equimose e eritemas na região, manchas de lesão. No grau 1 não há nenhum edema. Nem no 1 e no 2 não apresenta nenhum edema. No 1 a amplitude pode ser normal. Já no grau 2 já temos amplitude reduzida. Inclusive temos uma postura inclinada ligeiramente para o lado da lesão. Como a inserção do músculo ali, esse músculo sofre um espasmo, onde se há inclinação para aquele lado da lesão. Vamos supor a crista ilíaca antero-superior, onde insere o músculo sartório e o músculo oblíquo do abdômen. Então, pelo fato de lesionar o oblíquo do abdômen, você já não consegue fazer rotação e nem extensão para o lado oposto, gera dor. A flexão ativa do quadril também vai gerar dor por conta do sartório, que ali se insere. A flexão também ativa, dói. A limitação do tronco em todas as direções. Já posteriormente, na espinha ilíaca postero-superior, que é o ápice, já não tem tanta incapacidade física, porque não se inserem músculos naquela região. A reabilitação para contusão na crista ilíaca, lesão na espinha ilíaca antero-superior ou antero-posterior e a contusão da espinha ilíaca postero-superior e posterior-inferior tem as mesmas diretrizes, segue as mesmas diretrizes, mas deve ser excluído a hipótese de fratura por avulsão através de raio-x. A maioria dessas lesões, dessas contusões, ser tratada primeiramente com repouso. A aplicação de compressas frias, gelo naquela região, a crioterapia, inicialmente nas primeiras 72 horas, para impedir a lesão por hipóxia posterior. O acondicionamento de apoio, a compressão, apoiar e evitar a mobilidade daquela região e evitar assim, as recorrências. E a elevação da parte afetada quando possível fazer isso. A medicação utilizada poderia trabalhar com a infiltração subcutânea de esteroides e anti-inflamatórios via oral para reduzir a inflamação, a dor e permitir exercícios precoces de amplitude de movimento. Através da eletroterapia você pode recuperar a força perdida e a flexibilidade que é relacionada à inatividade. É importante criar um programa de exercícios destinado a readquirir a função normal e recuperar a performance. Para a execução desse exercício, vale utilizar recursos da crioterapia, massagem com gelo, para criar uma analgesia no local e fazer trabalhos de ganho de amplitude de movimento indolor. Alguns exercícios, aqui há umas sugestões de exercícios nesse quadro, exercícios resistivos, progressivos e indolores para o fortalecimento e para adquirir a função normal. Geralmente, prega-se aí 4 séries de 10 a 15 repetições diariamente.
Num segundo quadro também temos outros tipos de exercícios resistidos, que vão fazer de 1 a 2 vezes por semana, como flexão de quadril, abdução. Outros tipos de exercícios resistidos, que vão fazer de 1 a 2 vezes por semana, como flexão de quadril, abdução, trabalhando os glúteos máximos, com os joelhos flexionando. Há uma série de exercícios que podem ser vistos aí na literatura. Bom, as bucíticas. As buças, elas ficam entre músculos e tendões e próximos aos ossos, e o seu objetivo é reduzir o atrito entre o tecido e o corpo em movimento. E a bucite é o quê? É uma inflamação, quase sempre provocada por um trauma ou por um esforço repetitivo. Aí você tem dor e diminuição do arco de movimento. A buça trocantérica é a mais comum, né, de inflamar. Ela fica ali no trocânter maior, na região lateral do quadril, causa dor ao deambular, quando pessoas ficam muito tempo de pé. E também uma forma de ocasionar a bucite, de inflamar a buça trocantérica, é uma corrida de uma das pernas, onde a perna fica meio aduzida e isso gera um atrito na buça, provocando a inflamação. Ou ainda podemos encontrar uma predisposição para a bucite trocantérica, que são os corredores do sexo feminino, que apresentam um ângulo Q aumentado. O ângulo Q, só para a gente lembrar, é o ângulo quadricipital, que é uma relação entre pelvis e joelho. Como a mulher ela tem uma pelve mais larga, então o ângulo da pelve relacionado ao joelho torna-se aumentado. Isso expõe mais a buça a pessoas que ficam um longo período sentados. E pode também ser ocasionada por quedas, né, o choque direto na região da tuberosidade esquiática. A bucite iliopectina, que é quase sempre confundida com a distensão do músculo ilio-psoas, pode ser provocada pelo ilio-psoas tenso, o que é mais raro, ou uma osteoartrite do quadril. Apresento aqui para vocês um processo de tratamento, né, a reabilitação das bucites, que é muito comum para todas as bucites, que vai mudar aí a postura do paciente, né, o método de se chegar a essas bursas. Apresento aqui para vocês um processo de tratamento, né, a reabilitação das bucites, que é muito comum para todas as bucites, que vai mudar aí a postura do paciente, né, o método de se chegar a essas bursas. Mas o primeiro atendimento aí é gelo e estabilização, a compressão. Medicamentos para estar aliviando a dor, anti-inflamatórios, infiltração de esteroides. Eletroterapia, termoterapia, crioterapia também vão proporcionar aí a redução de um edema, a diminuição da dor. Também, nos casos mais severos, usar palmilhas ou calçados especiais, caso houver uma diferença aí de membros. Às vezes esse estresse sobre a buça é por ter um membro maior que o outro. Após esse tratamento inicial, diminuindo a dor e a inflamação, começamos com exercícios terapêuticos, que é o alongamento, né, a perda de peso, se for o caso, é importante, o fortalecimento dos tendões e outros que ajudam a prevenir a lesão. Eu vou apresentar agora um quadro de sugestões, mas vale lembrar que a prescrição do exercício físico deve ser individualizado. Vamos lá? Então temos aqui um quadro com vários alongamentos, o alongamento do adutor do quadril, o alongamento do rotador, do piriforme, do externo do quadril e do abdutor. Enfim, vamos adiantar aqui, vamos falar sobre as distensões. O que vem a ser uma distensão? Distensão é um estiramento ou uma ruptura do músculo ou do tendão. A distensão do músculo do quadril ocorre através do uso excessivo ou de uma solicitação brusca do músculo, né, como um chute alto, por exemplo. Principalmente quando esses músculos não estiverem aquecidos e bem alongados. Essa lesão ela é observada na ação do músculo acometido, estendido, e assim vai fazer um tratamento individualizado daquele músculo. É necessário que se faça essa separação daquele músculo. Então o tratamento também é comum para todas as distensões. Todas as distensões você tem o mesmo perfil de tratamento. Só lembrar que para cada músculo, são ali daquele músculo que foi distendido, e assim vai fazer um tratamento individualizado daquele músculo. É necessário que se faça essa separação daquele músculo. Então o tratamento também é comum para todas as distensões. Todas as distensões você tem o mesmo perfil de tratamento, é diferente, uma maneira de se chegar àquele músculo diferente.
decúbito dorsal, decúbito ventral, ou um decúbito lateral, decúbito dorsal, decúbito ventral, ou um decúbito lateral, é a forma de se chegar àquele músculo. Mas a base é a mesma, ou seja, temos aí, todos vão trabalhar, tem um quadro aqui, podemos acompanhar no quadro, né, os exercícios indolores, né, inicialmente, todos os exercícios têm que ser indolor, porque a dor leva o espasmo leva a dor, você agrava o problema, risco até de avulsão. Bom, a eletroterapia também reduz a dor, o que você, com a redução da dor, você pode trabalhar os ganhos de amplitudes, né, trabalhar essa musculatura também de maneira que ela alivie a carga. Bom, o tratamento das extensões. Você deve prescrever o melhor tratamento, na melhor conduta, baseado no grau da lesão. Pode durar de 3 semanas e 3 meses. O primeiro passo para a reabilitação das extensões é determinar o músculo acometido. Em seguida, o tratamento inicial para alcançar a analgesia. Seja por medicamento, analgesia. Seja por medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, ou por eletroterapia, por gelo, o relaxamento do músculo espástico, isso é importante, e estimular a amplitude do movimento. Os exercícios isométricos devem ser iniciados assim que a dor permitir. Aqui tem alguns quadros aqui, onde após aquele tratamento inicial, né, você de alívio da dor, do espasmo, então já começamos ali com alongamentos, partimos então para o alongamento. É importante lembrar mais uma vez que todos os exercícios devem ser individualizados, supervisionados, para que sejam executados na sequência correta, obedecendo às séries e às repetições e os períodos sugeridos de repouso. A progressão ela deve ser avaliada, né, na dor diariamente, na amplitude do movimento, na força muscular, e basear-se no grau da lesão para então começar os alongamentos indolores, os fortalecimentos, em alguns exemplos, e o exercício pliométrico. Bom, sobre a reabilitação das lesões específicas quando se fala de fratura por estresse. Bom, o tecido ósseo, ao contrário do que parece, é uma estrutura bem em atividade metabólica, né? Ela está sempre fazendo a remodelação do osso. Maior exigência, maior depósito de cálcio. Menor exigência, menor depósito de cálcio. Então, essa atividade metabólica contínua, cujo equilíbrio decorre ali do balanço entre a reabsorção e a neoformação, essa tarefa é executada aí, vamos lembrar lá do segundo período, primeiro período, sobre os osteoclastos e os osteoblastos, e a remodelação ocorre em resposta ao esforço e à sustentação do peso e às contrações musculares. O esforço repetitivo por longos períodos gera um desequilíbrio na biodinâmica óssea e resulta em desvantagens para os osteoblastos, ficando a ação osteoclástica, que é de reabsorção, fica maior, e isso favorece então a fratura por estresse. O tratamento inicial, isso aí, é descobrir a causa da fratura. Identificou que é fratura por estresse, então repouso. Especialmente repouso. Especialmente nas atividades que provocou aquela fratura. Em um período de 6 a 12 semanas de repouso. Bom, a grande parte da fratura por estresse recupera-se clinicamente se a causa específica foi interrompida. O repouso ele deve ser ativo, né? Isso permite que o paciente realize exercício indolor e ajuda a evitar a atrofia e o descondicionamento. Esse repouso ativo é com exercícios indolores, né? Exercícios livres, sem impacto, sem sustentação de peso. O uso de muleta também é recomendado nesse caso. Bom, um programa de reabilitação de fratura por estresse, ele baseia-se em 2 fases. Primeira fase, o programa de reabilitação começa assim que a fratura por estresse é diagnosticada. Consiste na modalidade de reduzir a dor e o edema e para aumentar a amplitude do movimento. Numa segunda fase, assim que a dor aguda termina, é a reabilitação funcional e o condicionamento tem uma progressão. A segunda fase começa assim que a dor aguda termina. Então a gente entra com a reabilitação funcional e o condicionamento e uma progressão de treinamento específico. Lembre-se de não executar corridas, saltos ou forçar uma atividade durante a 3ª semana. Exercícios aquáticos, slideboard e Stairmaster deve ser iniciado quando não houver dor. Bom, obrigado. Fica por aí e vamos dar continuidade a isso no momento mais à frente.